Olá, meu nome é Matheus Baltazar, de Virgínia, sul de Minas Gerais, cidade encravada no coração da Serra da Mantiqueira, por isso se chama Cidade Coração. História de corpo seco. Quando fala em corpo seco, a pessoa acha que é brincadeira. Da onde vem essa história? Em Virgínia, nós temos 3 locais que têm o corpo seco. Nós temos nos Três Corvos. Eu não vou nem dizer o corpo seco que está lá, porque tem parente. Tem o corpo seco do Capoeirão do Mané Ribeiro. Esse já botou gente para correr, que eu vou contar para vocês agora a história. E tem também o corpo seco lá do Pouso Frio. Esse tem história também. Mas vamos falar aqui do Capoeirão do Mané Ribeiro. Década de 70, mais ou menos, tinha um Vieira, morava ali nas imediações da Rua das Palmeiras, a Rua da Pedreira, Rua do Bastião Gen. Ali todo mundo costumava ir lenhar lá no Capoeirão do Mané Ribeiro. E o Mané Ribeiro deixava, era uma pessoa muito boa, nunca reclamou. Só que o Tchão começou a cortar a árvore para ir secando devagarinho. Ele cortava bem no pé, deixava ali para poder ir secando devagarinho. Um dia, de tardezinha, ele foi lenhar o machadinho dele já com a ideia de cortar mais árvore. Quando chegou no mato, ele cortou 1, 2, 3, foi fazendo o feixe de lenha dele. Na hora de vir embora, ele não achava o caminho de saída. Ia para um lado, não achava, ia para o outro, não achava. E começou a levar umas lambadas de cipó nas costas. E ele começou a sentir dor. E a coisa começou a apertar para o lado dele. Não achava a saída. Olha, ele levou um couro, que as costas do bicho ficou que era um vergão só. Em determinado momento ele ajoelhou e pediu para Deus Nossa Senhora Aparecida para livrar ele de lá, para abrir o caminho dele, que ele não ia mais cortar a árvore. Nisso ele achou o caminho, porque ele arrependeu de estar maltratando a natureza. E mais um couro que chegou. Quando chegou em casa, a mãe dele falou assim: "Uai, o que aconteceu com você, mãe? Levei um couro, olha as costas. Tava que era um vergão só." Ela deu um banho de sarmoura nele, ficou bonzinho. Nesse mesmo capoeirão, inclusive eu mexia com abelha na época e tirei os enxames de abelha lá que estava atrapalhando, pegando o gado do Luiz, do Zé Bernardino. Ele falou assim: "Se eu puder tirar as abelhas", eu fui lá e tirei. Nessa mesma época, o Olímpio tinha um barzinho ali na saída, para indo lá para o biquinho ali, como quem ia para o Caetê. Uma noitezinha linda, uma noite maravilhosa, lua cheia. Estava o Salvador, o Serginho, que era menino ainda de 8 anos de idade, da Lua, que é o Tiago. Isso aí, história que eu estou te contando, é coisa que aconteceu. O Tiago, mais abusado, ou carioca abusado. Adolescente, então você não tem medo de nada. O Olímpio fechou o bar e foram fazer uma caminhada no meio do mato. Vamos dar uma olhada nos matos? Vamos, foram. No que estava caminhando no meio do mato, tinha uns trios, né? Uns caminhos lá. Escutou um barulho de árvore caindo lá em cima. O da Lua falou assim: "Ei, corpo seco, o que ele está fazendo? Está derrubando a árvore aí?" No que ele falou, aquilo derrubou e veio caindo a árvore. O Olímpio, que era um homem de fé na época, ajoelhou, rezou um Pai Nosso, falou: "Pelo amor de Deus, livra nós de qualquer coisa que tiver aqui, se for natural, sobrenatural." Nisso tentaram correr, não acharam saída. A lua estava que era redonda, né? Como dizia o Zé Prego, redondo igual um tamanco, né? Vermelho igual uma paiada, coisa do Zé Prego. Então eles tentaram arrumar não acharam saída. Aí o Olímpio começou a rezar, pedir, e aquilo veio, uma luz vermelha, 2 luzes vermelhas que veio assim, aquilo veio derrubando o árvore, e eles correram no trio. O maior correu. O Olímpio saiu correndo por trás, foi um dos últimos a sair. O Serginho estava logo na frente, gritando, pedindo pela mãe, pelo pai, por tudo que era santo, para poder sair daquele lugar. Olha,
o Olímpio me mostrou a camisa dele rasgada. Ele só viu um vulto vindo atrás dele, ele só viu aquela coisa vindo assim, no que veio assim, ele desviou, aquilo arranhou as costas dele. Eu vi o vergão nas costas dele, a camisa rasgada. Todos eles viram, estão todos vivos lá em Virgínia. Você pergunta para saber, se um dia for lá em Virgínia, pergunta para o Salvador. Ele trabalha no açougue do Celso. O Olímpio deve estar por lá ainda, o Serginho. Eles vão contar para você o que aconteceu. Tem história. Corpo seco. Da onde que veio? Isso aí, por volta de 1955, 54, 55, o Padre Daliso e o meu tio Chibé, aliás, quem me contou foi o tio Chibé. O padre de noite estava conversando com alguém lá na casa paroquial. O meu tio estava dormindo com ele lá, porque ele estava doente, ele tinha problema de diabetes e precisava de alguém cuidar dele. Meu tio escutou e foi ver. Ele estava conversando sozinho. No dia seguinte, ele perguntou: ô padre, eu vi o senhor conversando sozinho lá? O padre disse: não é que eu estava falando sozinho. Tem uma alma que está lá no cemitério, uma pessoa um espírito que está passando por dificuldade. Ele foi muito ruim com a mãe dele. Ele batia na mãe dele. Às vezes a pessoa fala: mas por que é ruim? Por que aconteceu? Por que virou o corpo seco? Por que virou lobisomem? Como dizia meu avô Miguelzinho Mendes, não presta abusar. Não presta abusar dos mais velhos, não presta abusar das crianças, dos animais, não presta abusar do sobrenatural. E foi aí que aconteceu. O corpo seco foi pedir, porque nem a terra estava aceitando ele, de tão ruim que o homem era. Não entrou no céu, não entrou no inferno, e nem a terra quis, de tão ruim. Aí ele pediu para o padre para poder tirar ele de lá e levar ele para uma mata qualquer. Aí levaram ele. Quem foi? Bastião Ricardo. Isso aí todo mundo sabe a história do Bastião Ricardo. Jogou o corpo seco na garupa da mula, pegou o rumo e foi embora. Foi jogado lá no capoeirão. Daí para frente começou a ficar assombrado lá. O corpo seco foi jogado no meio do mato. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu. A terra tem certeza que não comeu. Se no cemitério que é bento não comeu, quanto mais lá no meio do mato, sorto. Daí para frente começou a proteger. Gente que ia fazer maldade, caçar paca, caçar tatu, caçar bicho lá e inclusive cortar árvore, não voltou mais não. Tem muita história, muita gente que viu. Você foi em Virgínia, cuidado. Se for no Mato Mané Ribeiro, ou for lá para Guarda Frio, os Copos, Três Corpos, vai com respeito. Porque se fizer coisa errada, o corpo seco te mete o couro. Presta atenção, não presta abusar. Já dizia o vô Miguel.